Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Me conta. Bora para mais um pedacinho do livro. Esse livro aqui, Muitos Laços, Muitas Vidas, que eu publiquei ele em 2019. Nossa, já faz um tempinho. Então, como eu prometi para vocês, esse livro eu vou ler para vocês na íntegra. E aí eu quero, o capítulo 4, ele é bem extenso, então eu vou dividir ele em 2 vídeos, tá bom? Então vamos lá para mais um pouquinho da história, meus amores. Bom, quem tá chegando no canal agora, eu sou a Cris, eu sou vidente, eu trabalho com a mesa magnética, sou escritora, meu primeiro livro foi esse, Muitos Laços, Muitas Vidas. E eu espero de coração que vocês estejam gostando. E eu quero muito que vocês deixem o like no vídeo, nos vídeos, porque temos os vídeos da mesa também. Porque eu vou voltar a... Tô começando uma 4ª história babado, maravilhosa. E eu fico muito grata, muito feliz, com o coração assim muito quentinho, de vocês estarem aqui acompanhando o meu trabalho, acompanhando a história. Vou deixar vocês bastante instigados e curiosos, porque esse daqui, Muitos Laços, Muitas Vidas, eu vou ler na íntegra para vocês. É um presente meu para vocês. Só que tem a continuação da história. Então eu vou deixar vocês assim com gostinho de quero mais, para saber o que aconteceu nessa 2ª história, que é a continuação desse. Tá bom, meus amores? Ó, então eu vou começar o capítulo 4 e eu vou dividir ele talvez em 2, porque o capítulo 4 ele é bem grande. Então vamos lá. Após longa e cansativa viagem, finalmente as 2 senhoritas, junto com das crianças, chegaram exaustas ao imponente castelo da Rainha Luísa e só pensavam em um banho e um prato de comida para saciarem a fome. Foram recebidas por alguns serviçais e logo adentraram. Ficaram paralisadas com a beleza e a magnitude do lugar. As crianças até que estavam mais animadas, mas a expressão que traziam nos olhos arregalados não escondia o ar de surpresa com toda aquela beleza que viam. Estavam encantadas e muito assustadas ao mesmo tempo, pois a partir daquele dia teriam as vidas mudadas por completo e, para sempre, não teriam onde buscar abrigo, amor e proteção, pois sabiam da condição precária da tia Madeleine naquele momento. Passados poucos minutos, logo a Rainha Luísa apareceu no topo da escadaria que levava à entrada do salão principal do castelo. Usava um vestido longo, amarelo com flores, e, como sempre, os cabelos presos em um coque no alto da cabeça. Luísa dirigiu-se a Juliette e trocaram palavras em francês. Abraçaram-se longa e amorosamente. Juliette fez as apresentações e, sorte e alegria das meninas, aquela bondosa senhora falava francês. Minha prima, esta é a tia das meninas de quem lhe falei. Pode chamá-la de Madeleine. Muito prazer, majestade, disse Madeleine, um tanto quanto encabulada. Estas 2 meninas são Lorraine e Lauren. Lorraine é a de 9 anos, com vestido azul, e a pequena Lauren, de 6, com vestido estampado. Ambas se dirigiram à rainha, que as envolveu num delicado e amoroso abraço. Prazer, majestade, Lorraine disse, retribuindo aquele afetuoso abraço. Ninguém ali percebeu que ao lado da rainha havia um homem, invisível a olhos humanos, que emanava e irradiava uma luz azul clara, cheio de amor. Vamos, disse a rainha em tom suave. Mandei preparar uma mesa farta com quitutes e guloseimas, pois sei que a viagem foi longa e cansativa. Devem estar com fome, com sede e muito cansadas. Entraram no castelo.
A rainha e as servas as encaminharam ao salão cristal, onde viram uma enorme mesa de madeira com muitas cadeiras ao redor e muitas guloseimas, quitutes, frutas, pães e sucos. Mas antes quero pedir a vocês que lavem as mãos nessas bacias e sentem-se. Temos muito o que conversar, disse a rainha Luísa. Juliette foi quem iniciou a conversa. Luísa, você está sempre com aparência ótima e seu castelo cada dia mais encantador. Imagine, prima Juliette, apesar de termos muitos serviçais que nos atendem, tenho muitos afazeres durante o dia, pois, como sabe, o rei Frederic está sempre ocupado em viagens de negócios. Então, eu tenho de dar ordens e instruções para que meu reinado não desmorone em ruínas. As meninas ouviam e observavam tudo atentamente, mas nada diziam, até que lhes dirigissem a palavra. Qual o seu nome? Voltando-se a Lorraine. Meu nome é Lorraine, majestade, ao seu dispor, ficando em pé em frente à rainha, impondo respeito. Bonito nome você tem. Obrigada, senhora. No instante seguinte, dirigiu-se à pequena Lauren e perguntou: E você, pequena criança, qual é o seu nome? Meu nome é Lauren, levantando-se e imitando o gesto da irmã, respondendo com um sorriso tímido nos lábios. Eu tenho 6 anos e sinto muita saudade da minha mamãe. Não sei porque o papai do céu levou minha mamãe para morar com ele, e começou a chorar. Ia ser repreendida pela tia Madeleine quando a rainha intercedeu e disse: Deixe, senhora Madeleine, ela ainda é muito pequena para ter de enfrentar essa dor de perder a mãe de uma forma tão repentina. Sei, senhora Luísa, essas meninas são realmente muito pequenas para passarem por esta situação tão inconsolável. Verdade, eu concordo, mas com fé em Deus e com o tempo as coisas se ajeitam. Lauren correu para os braços da irmã, por quem tinha adoração. Ambas começaram a chorar, mas Lorraine logo sentiu uma presença de paz e amor, e aos poucos foi serenando seu coração. A rainha e todos ali presentes ficaram comovidos com a cena que viram. Era de cortar o coração, 2 crianças tão pequenas e abandonadas à própria sorte. Madeleine interveio e disse: Crianças, tenham modos e respeito pela majestade, que está recebendo vocês com muito amor e carinho. Querida prima, como pode observar, a situação não é das melhores. Foi a melhor opção que encontrei para essas pobres e desamparadas crianças. Prima Juliette, não se preocupe, eu farei todo o possível para ajudar e oferecer o melhor a elas. Nós sabemos da sua bondade, prima Luísa. Eu sei que fará tudo o que estiver ao seu alcance para amenizar essa dor, esse sofrimento dessas meninas. Luísa olhou para Madeleine e perguntou: Senhora Madeleine, como cuidava das suas sobrinhas? Me conte um pouco da sua história, por favor. Bom, senhora, se me permite, vou lhe dizer, e começou a narrar. Éramos apenas 2 irmãs, eu e Gianice Marie. Mas uns 6 meses antes da morte da minha irmã, ela me disse que andava sentindo umas dores fortes no coração e nos braços, mas achava que era esforço físico demais que fazia, já que era lavadeira, lavava as roupas de algumas nobres senhoras que moravam próximo ao vosso vilarejo. Era de onde tirava o sustento dela e das meninas. Mas sua irmã vivia só com as filhas? Não tinha marido? O pai das meninas abandonou minha irmã ainda quando ela estava grávida de Lauren. Ele foi fazer um serviço de carpinteiro em outro reino próximo e nunca mais voltou. Desapareceu sem dar notícias. Ela tentou saber por onde ele andava, mas a única informação que ela conseguiu é que o patrão havia solicitado para ele fazer outro serviço em terras distantes e nunca mais tivemos notícias daquele infeliz. Não sabemos se morreu ou se ficou enfeitiçado pelos encantos de outra mulher, porque desde aquele dia do desaparecimento dele não soubemos mais nada sobre o seu paradeiro. Supomos que tenha morrido. A Gianice Marie logo deu à luz a pequena Lauren, e aí, para sobreviver, lavava as roupas das senhoras nobres e também ajudava a preparar as refeições
sempre que era solicitada, já que tinha mãos de fada para a cozinha. Acho que Lohane herdou esse dom divino da mãe. Eu ajudava no que estava ao meu alcance, mesmo porque morávamos um pouco longe e não era todos os dias que conseguíamos ficar próximas e juntas. Eu vinha à casa dela uma vez ao mês, até que as crianças crescessem um pouco mais e não dependessem tanto assim da mãe. Luísa ouviu a história toda em silêncio e com lágrimas nos olhos disse: Senhora Madeleine, acredito no infinito amor e misericórdia de Deus. Eu fiquei e estou bastante comovida com a história que acaba de nos relatar. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para dar o melhor e ensinar essas doces meninas. Agradeço, Majestade. Continuando. Foi com Gianice Marie que eu aprendi um pouco o ofício de fazer pães, já que ela tinha mãos abençoadas na arte culinária. Eu também não podia ajudar muito na educação das meninas, porque os pães que eu vendo não dão quase nem para o meu sustento. E foi quando eu recebi a triste notícia da morte da minha irmã amada, que foi encontrada morta à beira do rio, onde lavava as roupas. Imediatamente pensei, como vou cuidar e ter condições para educar e acabar de criar minhas sobrinhas, que são mais do que filhas para mim? Foi aí que eu tive a ideia de pedir ajuda à senhorita Juliette. Ela mesma me sugeriu trazer as meninas aqui para o castelo. Lohane me contou que os vizinhos logo correram para socorrer Gianice, mas quando chegaram lá o corpo jazia inerte, duro e sem qualquer sinal de vida. Voltaram breve e deram a triste notícia a Lohane, que entrou em desespero ao se ver sozinha, sem mãe, sem pai e ainda com uma irmã pequena para cuidar. E logo que a notícia chegou, eu fui socorrer as meninas. Nem eu, muito menos ela, sabia como enfrentar aquela situação tão triste e tão delicada. A ideia foi da senhorita Juliette para trazer as meninas para cá. Prima Juliette, você optou pela ideia correta, pois aqui Lohane e Lauren serão criadas como minhas filhas também. Senhora Luísa, eu conversei muito com a senhorita Juliette sobre o que isso representaria na vida delas e na sua, pois elas estariam em um país distante, com pessoas estranhas, com um idioma que não é o delas, sem o carinho e o convívio da mãe, e ainda para dificultar, sem o meu convívio de todos os dias. Antes que Madeleine pudesse acabar seu discurso, a rainha Luísa mandou que todos fossem bem servidos com pães, geleias, roscas, frutas, pois a viagem havia sido longa e extremamente cansativa. Senhora Madeleine, sei e entendo que o seu coração se oprime diante de tal situação delicada, mas gostaria de lhe fazer um convite também. Seria de imensa alegria para mim se a senhora pudesse permanecer em minhas terras, pelo menos até esses anjinhos crescerem um pouco mais. Assim, a teriam ao lado e não se sentiriam tão abandonadas ao destino da própria sorte. Madeleine não esperava por esse convite inesperado da rainha Luísa. Senhora Luísa, sinceramente, não está nos meus planos ficar hospedadas aqui no seu castelo na Dinamarca por um longo período. Juliette se animou e ficou feliz com o gesto nobre e digno da sua prima quando disse: Madeleine, por hoje estamos todos muito cansados. Assim que acabarmos de nos alimentar com esses quitutes magníficos, sugiro que façamos nossa higiene. Nada como uma noite longa de sono e descanso. Amanhã conversaremos todos juntos ao rei e aos seus filhos, para ver o que todos acham da ideia da senhorita permanecer aqui também e acompanhar o crescimento das meninas. Luísa concordou com a sábia narrativa de sua prima e solicitou alguns serviçais que levassem as jovens senhoras e as crianças para os aposentos onde fariam um delicioso banho e teriam uma cama com lençóis engomados e limpos para desfrutarem de um descanso e repouso merecido. As crianças, assim como senhorita Juliette e Madeleine, foram encaminhadas aos aposentos. Lohane e a pequena Lauren foram para um quarto e as duas jovens senhoras para outro, assim que terminaram de fazer o lanche naquela mesa farta e abençoada por Deus. As crianças ficaram encantadas com tanto conforto, luxo e beleza do quarto para onde foram levadas. 2 camas de solteiro devidamente arrumadas, lençóis brancos e engomados. Em cada cama 2 travesseiros e 4 almofadas.
preenchiam ainda mais o espaço sobre o branco do lençol. Tudo era perfeito naquele ambiente claro e aconchegante. Ao fundo, com uma enorme porta que dava saída para um belo jardim. Lorraine ajudou a pequena Lauren a tomar um banho e em seguida ajeitou-a com delicadeza naquela cama. Depois foi sua vez de se entregar de corpo, alma, mente e coração àquele momento também. Aquele sublime momento. Enquanto se banhava, pôde sentir uma mistura de sensação: paz, alegria, medo, incerteza, saudades, emoções e muitas dúvidas. Lorraine aproveitou o momento sublime, elevou o pensamento a Deus e fez sincera prece com o coração, quando pôde ver e sentir a presença bondosa do espírito de sua mãe Jeanice Marie, que lhe soprou palavras de amor e ânimo e coragem. Minha filha, as suas preces não são em vão e não são sem sentido. Você tem uma alma nobre e muito iluminada. Permaneça sempre na oração e em comunhão com Deus. Agradeça sempre, agradeça a oportunidade de você e sua irmã recomeçarem a vida aqui no Castelo da Dinamarca. Eu estarei sempre por perto de vocês, auxiliando e acompanhando e amparando-as. Confie nos ensinamentos de amor do Mestre Jesus. Foi sumindo aos poucos e deixando no ambiente um néctar de muitas gotas de uma espécie de cascata de luz divina sobre ela e sobre a pequena Lauren, que dormia profundamente e tranquilamente na cama que estavam mais próximas à penteadeira. Lorraine agradeceu o momento pelo contato e por doces palavras da sua amada mãe. Deitou-se ao lado de Lauren na outra cama e logo adormeceu, sem conseguir pensar em mais nada. O dia não havia sido nada fácil, além do cansaço físico da longa viagem, o da alma também se fazia notar, muitas emoções que viveram até aquele momento para os seus apenas 9 anos. Juliette e Madeleine também foram encaminhadas para outro aposento tão bem decorado e de fino gosto, que as duas jovens senhoras ficaram encantadas com todo aquele requinte e conforto. O quarto em que se encontrava era grande, espaçoso e bem iluminado, com 2 camas enormes, absolutamente acolhedoras. A decoração era em tons pastéis, com alguns detalhes de flores. Tudo era impecável. Ao lado de cada cama havia um criado mudo, com pequena luminária e poltrona em estilo inglês, que completavam ainda mais a beleza e a elegância do ambiente. Terminaram sua higiene pessoal, tentaram conversar, mas em vão, porque cada uma das jovens senhoras foram ao encontro do sono e logo adormeceram. Ao amanhecer, teria um dia bastante agitado pela frente, com muitas conversas e muitas decisões a serem tomadas. Madeleine acordou cedo com o canto dos passarinhos, permaneceu ali deitada e olhou ao lado, reparou que Juliette ainda dormia. Ficou ali deitada e quieta, perdendo-se em seus próprios pensamentos. Pensou nos acontecimentos dos últimos meses, na mudança, na saudade que sentia da irmã, nas surpresas que a vida estava lhe dando e às sobrinhas. O que mais estaria por vir ainda? As meninas seriam felizes ali num lugar tão distante de casa, com gente estranha e uma língua difícil? Teria ela, Madeleine, tomado melhor decisão? As crianças se adaptariam com tudo isso? Como ela viveria longe de Lorraine e Lauren? Sem o amparo e seu auxílio, permaneceu ali deitada, num efeito de anestesia, e acordada por quase 1 hora, completamente absorvida por muitos pensamentos, muitas questões, dúvidas infinitas, interrogações, sem respostas. Quando foi despertada dos seus questionamentos mais profundos pela pequena Lauren, entrando correndo ao quarto e ao seu encontro pulando na cama, ela disse baixinho no ouvido da tia: "Tia, eu já dormi bastante, agora estou com fome. Será que a tia senhora Majestade Luísa vai deixar eu comer?" Madeleine a abraçou com ternura e disse: "Sim, por certo que está faminta, mas você não pode pular na cama assim desse jeito. Isso não é educado para uma mocinha como você.
Devemos esperar sua irmã e sua tia Juju acordar. Assim, juntas iremos tomar o café da manhã com a senhora Luísa. Está certo? Tia Madeleine, a senhora me desculpe, não vou mais fazer isso, mas eu dormi bastante. Acordei com fome e senti saudades da senhora, da mamãe, da tia Juju, e então eu senti vontade de ficar aqui pertinho da senhora, pois agora a senhora é como se fosse a minha mamãe e da Lori. Lori era o jeito carinhoso que chamavam Lohane. Abraçou e beijou a tia com carinho. Perguntou se poderia ficar ali com ela um pouco mais, até esperar que Lori e tia Juju acordassem. Juliette despertou, viu a pequena Lauren deitada ao lado da Tifa e perguntando: "O que faz aqui, minha bonequinha? E por que acordou tão cedo?" "Oi, tia Juju, bom dia!" Num salto, correu para beijar a tia e pedir-lhe a bênção. "Deus te abençoe, minha bonequinha. Tia Madeleine, estou com fome." "Ó, minha pequena, eu sei, mas me conte, você dormiu bastante? E a Lori?" "Eu não sei, tia, acho que Lori dormiu sim, não vi, eu estava dormindo." As três riram gostosamente com a resposta espontânea de Lauren. "Bom, mas agora está na hora da gente se trocar e ir de encontro à amável rainha, que nos recebeu e acolheu com tanto carinho", disse Madeleine. Juliette foi a primeira a se levantar, embora seu corpo físico pedisse aquela cama macia por mais umas 2 horas, mas sabia que teria participação ativa na longa conversa que teriam com os reis sobre a vida e o destino de todos ali presentes. Estavam acabando de se preparar para o café da manhã quando Madeleine disse às sobrinhas: "E Lori, será que ainda dorme?" A pobrezinha estava bem cansada e dos seus olhos vivos e brilhantes, eu tenho certeza de que pairam muitas dúvidas. Acabou de falar quando ouviu batidas na porta e Lohane já pedia licença para entrar. "Tia Madê, tia Juju, acordei, não vi a pequena Lauren. Vocês sabem dela?" E não reparou que a pequena bagunceira se escondia debaixo do lençol de uma das camas. "Estou aqui, Lauren. Você sempre aprontando. Acordei e não te vi no nosso quarto. Então preocupei-me, mas imaginei que você teria corrido para cá, para os braços das nossas tias." As 4 se arrumaram e ouviram batidas suaves na porta. "Entre", disse Juliette. "Bom dia, senhoras e crianças. Meu nome é Ana, sou serviçal da majestade. Ela pede que se apressem, pois a refeição matinal está servida. Por favor, queiram me acompanhar." Após as apresentações, sem qualquer formalidade, seguiram Ana até um salão onde a mesa já estava posta para o desjejum. Cumprimentaram e saudaram a rainha Luísa, que já esperava por suas hóspedes com enorme alegria, mas acabava de pedir para que se sentassem quando seus 3 filhos, seguidos pelo rei, também adentraram o enorme e luxuoso salão onde iriam fazer o café da manhã. "Mamãe", disse Christopher Alex, correndo ao encontro da majestade. "Cris, meu filho, como foi o passeio na casa da sua tia Alzira? E que modos são esses? Não está vendo que temos visitas?" "Desculpe, mamãe, mas eu estava com muitas saudades da senhora." "Sim, mamãe, o passeio na casa da tia Alzira sempre é divertido e gostoso, porque ela sempre faz um monte de guloseimas que a gente ama." Anete, a filha do meio do casal, já foi interrompendo o irmão caçula. "Mamãe, o Cris sempre exagera. Tia Alzira sempre faz as mesmas perguntas todas as vezes que vamos lá para visitá-la. E sempre faz as mesmas rosquinhas de coco, bolo simples e pão doce. Nada de especial. Aliás, mamãe, nunca tem nada demais lá na casa da tia Alzira." Falou em tom de desprezo. "Anete, você sempre com essa implicância com sua tia. Só sabe criticar, não é capaz sequer de fazer um elogio ou ter um gesto de gratidão. Sente-se, tome seu café matinal e assim que terminar vá direto ao seu aposento, pois iremos ter uma conversa demorada", disse a rainha em tom de desagrado para a filha. "Não gosto da sua atitude, principalmente na frente de visitas." Anete se fez de desentendida, não respondeu nada.
Sentou-se, mas percebeu que sua mãe falava sério. E quanto a você, Gerard? Mamãe, eu gosto de ir lá com o papai. A tia Alzira é um pouco esquecida, mas tem um bom coração. Eu gosto de conversar com ela, pois penso que ela fica e se sente muito sozinha lá naquele castelo, desde que tio Alfred teve aquela doença forte e deixou ele completamente surdo. É uma coitada, a vida dela não é fácil. A senhora sabe, não é, mamãe? Sim, meu filho, eu sei. O rei e os 3 filhos se aproximaram logo após esse rápido discurso de Luísa com os filhos e fez as apresentações dos filhos à senhora Madeleine e às crianças, exceto Juliette, que já se conheciam e haviam se encontrado em outras ocasiões, nas pouquíssimas vezes que ela tinha ido visitar a prima no castelo. Sentaram, mas Christopher, sempre impetuoso, já disse: mamãe, eu posso sentar do lado das meninas? Porque não é sempre que a senhora recebe visitas e acompanhadas de crianças quase da nossa idade aqui no castelo. O rei intercedeu: Christopher Alex, você sempre é mais levado que seus irmãos. Por que você sempre tem de questionar alguma coisa? Papai, por favor, eu adoraria. Cris, sente-se aqui ao meu lado, disse Juliette. Você terá muito tempo para se sentar ao lado das meninas, pois elas vão morar aqui com vocês agora. É verdade isso, mamãe? Sim, querido, é. Elas são amigas da tia Juliette e irão passar um tempo conosco. Está bem, tia, eu me sento aí do seu lado. Após se acomodarem, a rainha Luísa solicitou que todos ficassem em silêncio, porque ela iria iniciar a prece rotineira em agradecimento. Senhor Deus, meu Pai de bondade e amor, vos agradecemos pelo nosso alimento, pela volta do meu marido, o rei, e dos meus filhos a esta casa. Agradecemos também porque hoje estamos reunidos com a presença da senhorita Madeleine, prima Juliette, Lorraine e Lauren. Que Deus nosso Senhor abençoe a todos desta família. Abençoe meus visitantes, meus serviçais, e abençoe o nosso alimento de cada dia. Muito obrigada, meu amado Mestre Jesus. Todos agradeceram a sua moda também e iniciaram a refeição. E aí, meus amores, vou dar uma pequena pausa aqui e vou continuar o capítulo 4 no próximo vídeo. E aí, meus amores, estão gostando? A história vai ser babado, a história é muito bonita e fiquem aqui. Não desistam, ouçam a história até o final e vocês vão ver e vocês vão se surpreender com acontecimentos marcantes que essa história, muitos laços, muitas vidas, vai trazer para vocês nessa narrativa. Então, daqui a pouquinho eu volto para dar continuidade no capítulo 4. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.